Olá, crianças, tudo bom com vocês? Hoje nós teremos a nossa terceira videoaula de português e nós vamos falar sobre o uso da vírgula. Nós já falamos um pouquinho sobre esse sinal, essa pontuação, na primeira aula de português, quando nós falamos dos sinais de pontuação. Nós falamos bem rapidinho sobre ela, falamos sobre uma função e algumas coisas importantes. E o que eu quero lembrar a vocês, que a gente falou já lá, mas que a gente não pode esquecer, é que, muito importante, a vírgula não é usada como apoio de fala, tá? Ela é uma ferramenta gramatical. Ou seja, não é porque na minha fala eu dou algumas pausas que quando eu escrever aquilo que eu falo, eu vou botar vírgula. Por quê? A fala das pessoas é muito individual. Cada um fala de um jeito, cada um tem o seu jeito de falar. Tem gente que fala tão rápido, que parece que nem tem vírgula. Então não vai botar vírgula nenhuma na sua escrita. Ou tem gente que fala tão devagar que vai botar um monte de vírgula na escrita. Não é assim que funciona. A gente sabe que tem os lugares certinhos para serem colocados a vírgula. Então vamos relembrar um e vamos ver outros. Eu trouxe para vocês uma tirinha, porque eu sei que vocês gostam muito de história em quadrinhos, para a gente poder analisar, tá bom? Bom, o menino chega com a prova na mão e o seu pai pergunta: como foi a nota da prova, filho? O menino engole seco. Foi uma nota ímpar. Posso ver? Quando o papai olha, ele diz: nota ímpar, Armandinho? E o Armandinho diz: ímpar, vírgula 2. Quando a gente diz que alguma coisa é ímpar ou foi ímpar, né, a gente quer dizer que foi uma coisa assim, única, especial, que nunca havia acontecido antes, uma coisa muito difícil de acontecer. Então, quando ele falou que foi uma nota ímpar, o pai deve ter pensado: nossa, foi uma nota especial, uma nota que ele nunca tirou, nossa, que nota deve ter sido essa. Mas no último quadrinho, ele dá como se fosse a nota da prova dele, ímpar, vírgula 2. O Armandinho usou a palavra vírgula para dizer qual foi a nota dele, ímpar, vírgula 2. Esse ímpar aqui representa um número ímpar. Então, a gente pode pensar que foi 5,2. Não deve ter sido uma nota muito boa, porque ele está com uma expressão bem chateado, né? Então, como vocês veem aí, a vírgula ela também pode ser usada não só na escrita de textos, mas também para separar números. Como, por exemplo, o Armandinho deu na nota, né? A vírgula ela pode separar a sua nota de pontos, entre pontos inteiros, separar pontos inteiros e pontos quebrados, que são os décimos. 9,5 décimos. Ela pode ser usada também para separar o real dos centavos. R$1,25. Ela também é usada na escrita da medida de massa, né? Quilograma, 45,8 quilogramas, que na verdade quer dizer 45 quilos e 800 gramas. E pode ser usado também, entre outros números também, outras funções, nos graus, né? No grau, quando a mamãe, por exemplo, vai verificar a sua temperatura, se você está com febre. E aí ela vê: qual é a minha temperatura, mamãe? Estou com febre? Não, você está com 36,7 graus. Então, para vocês verem como a vírgula tem muitas funções. Só que a gente vai hoje se ater na vírgula, na função da vírgula na escrita, em 3 funções diferentes. A primeira a gente já viu lá na primeira aula, que é quando separa o vocativo, lembra? O termo que você usa para chamar alguém, para se referir a alguém com quem você está falando. Olha, nesse quadrinho da tirinha que a gente leu, o papai diz assim: como foi a nota da prova, vírgula, filho? Notem que a palavra que ele usou para falar com o filho, né, para se referir ao filho, para chamá-lo, ele separou com uma vírgula.
Então, nós usamos a vírgula para isolar um vocativo. O que é isso? Um termo usado para chamar a pessoa a quem se fala. Vamos ver. Independente do lugar que esse vocativo se encontra, esse termo se encontra na frase, tá bom? Por exemplo, na tirinha, o termo está no final. Ele botou uma vírgula e separou. Como foi a nota da prova? Vírgula, filho. Mas ele poderia estar na frente. Olha aqui, ó. O vocativo poderia ser a primeira palavra da frase. Filho, vírgula. Como foi a nota da prova? Também foi utilizado a vírgula para separá-lo. E no meio também, olha, como foi a nota, vírgula, filho, vírgula da prova. Notem que ele colocou o filho, ele chamou o filho no meio. Então, ele separou com 2 vírgulas. Vamos ver outros exemplos. Vamos brincar, vírgula, amigos. O amigos aqui que é o vocativo, que é o termo com quem a pessoa está falando. Querida, tudo bem? Está no início. E agora no meio, mais um exemplo de meio, ó. Ei, vírgula, você, vírgula, que está de blusa verde. Então, separou a palavrinha que ele usou para falar com a pessoa, você, tá? Entre vírgulas. Agora, mais uma tirinha para a gente ver um outro uso da vírgula, que vocês também já devem conhecer. Olha aqui, ó. O Armandinho está falando. Temos aula de ciências, vírgula, inglês, vírgula, português. A reticência é para dizer que continua no outro quadrinho. Matemática, vírgula, geografia, vírgula, história. Vejam que a cada disciplina, a cada matéria, ele foi separando com vírgula. Ele poderia ter escrito essas matérias em lista, não poderia? Fazer uma lista de matérias que ele tem na escola? E aqui ele diz, ó, nada sobre política, vírgula, respeito, vírgula, política, vírgula, ética, vírgula, cidadania. Aqui ele está dizendo que não tem essas matérias. Parece que ele está um pouco assim, impressionado, né? Ou não está achando nada legal não ter essas matérias na escola dele. Na nossa, a gente tem ciências sociais que aborda esses temas aqui. Então, olha, nós usamos a vírgula para separar elementos que poderíamos listar. Então, todo elemento que você pode listar, quando você vai escrever, se não for em lista, se você for transformar numa frase, você separa esses elementos por vírgula. Olha aqui como é que ficaria numa lista as matérias do Armandinho. Temos aula de ciências, inglês, português, matemática, geografia e história. Uma lista. Então, se dá para listar, se é uma lista, quando se transforma em frase, se separam os elementos, a gente separa os elementos com a vírgula. Olha uma outra lista. Foram almoçar João, Maria, Ricardo, Pedro, Augusto. Então, foi feita uma lista das pessoas que foram almoçar. Se a gente escrevesse em frase, ficaria João, vírgula, Maria, vírgula, Ricardo, vírgula, Pedro e Augusto foram almoçar. O último a gente usa sempre o E, tá? Para terminar. Esse é fácil, né? Esse aí a gente aprende bem lá no início do Fundamental 1. E essa última função que a gente vai ver hoje é uma função diferente. E é o seguinte, olha a Mônica falando. Eu e você, vírgula, que somos amigos, vírgula, não podemos brigar. Notem que essa expressão aqui, ela não muda o sentido da frase. Poderia nem ter. Eu e você não podemos brigar. Mas ela quis colocar aqui, ó, uma explicação de quem somos eu e você, né? De quem é ela e o Cebolinha. Somos amigos. Então, toda vez que aparece uma expressão explicativa, uma explicação sobre alguém ou alguma coisa na frase, a gente separa com vírgula. Olha, usamos a vírgula para separar explicações que estão no meio da frase. Vamos ver outros exemplos. Olha aqui, ó. Mário, vírgula, o pipoqueiro, vírgula, não veio hoje. Se eu tirar o pipoqueiro, não vai influenciar no sentido da frase, ó. Mário não veio hoje. Ok.
Só que a pessoa que escreveu a frase quis explicar quem era Mário. O pipoqueiro, essa explicação está se referindo ao Mário. Próxima frase, ó. Cascão, aquele menino sujinho, não gosta de banho. Se eu tirar isso aqui, ó, Cascão não gosta de banho. A frase tem sentido, continua com o mesmo sentido. Essa explicação é para dizer quem é o Cascão. Talvez a pessoa com quem se fala, né, com quem o dono da frase, a pessoa que escreveu a frase estava falando, não sabia ao certo quem era Cascão, não conhecia o Cascão pelo nome. Então, Cascão, vírgula, aquele menino sujinho, vírgula, não gosta de banho. Tá? Então, toda vez que tem uma explicação, essa explicação se refere ao Cascão. Toda vez que tem uma explicação, a gente separa com vírgulas entre a vírgula no início e no final. E agora eu vou deixar vocês aí com as atividades 32, 33, 34 do nosso livro 2, página 48 até 53, tá? Vocês vão começar com um texto, leitura interpretativa. Esse texto fala sobre Cronos, o guardião do tempo, bem propício para o tempo que a gente está vivendo, né? E aqui dentro desse texto, depois que você lê o texto, ele vai abordar essas 3 funções da vírgula que a gente viu aqui, tá? Que a vírgula ela pode ser usada para separar o vocativo, né? Que é o termo a quem é chamado, quem se chama. Pode ser usado para separar elementos de uma frase, elementos que poderiam ser listados. E também é utilizado para separar uma expressão de explicação. Então, esse texto vai abordar essas 3 funções. Vocês vão ler, né, para entender um pouquinho mais, vão fazer atividades de interpretação e também sobre o uso da vírgula, de gramática sobre o uso da vírgula nessas funções. E logo depois, na 51, tem mais uma leitura, mais um texto, que inclusive é uma lista, né? Uma lista é uma pesquisa que foi escrita, organizada em lista, e ela vai virar uma tabela e um gráfico, que a gente também já está sabendo, a gente já estudou, tabela e gráfico. Ela vai virar uma tabela e um gráfico para vocês analisarem, responderem, construir, né, a tabela e o gráfico em cima a partir desse texto e analisarem, tá? Atividades fáceis, né? Ó, chuchu, beleza? Que eu tenho certeza que vocês vão fazer com muita facilidade, tá bom? Um abraço, bom trabalho e até a próxima. Tchau.